Esse fone de R$ 70 está sendo vendido como se fosse gamer, com grave forte, bateria absurda e até cancelamento de ruído. Só que tem um detalhe aqui, que muita gente ignora. E quando descobre, já comprou. E dependendo do que você espera, isso pode virar frustração na hora. Então antes de você gastar seu dinheiro, você precisa ver isso. O Lenovo Gem 2 Pro simplesmente explodiu. Você provavelmente já viu ele em algum lugar. Shopee, Mercado Livre, Amazon, sempre com milhares de vendas. Avaliações altas, comentários positivos, vídeos falando bem. E um preço que chama atenção na hora. Barato demais. E é exatamente isso que faz muita gente desconfiar. Porque quando o negócio parece bom demais, geralmente tem alguma coisa por trás. E aqui tem. Mas calma, porque não é tão simples assim. Esse fone não é ruim. Na verdade, ele acerta em várias coisas. Só que o problema é a expectativa errada. E é isso que separa quem compra e gosta de quem compra e se arrepende. Então vamos direto ao ponto. Começando pelo que mais importa para a maioria das pessoas. O som. E aqui ele já começa criando uma dúvida interessante. Porque tem gente que fala que é incrível. E tem gente que fala que é só ok. Então, quem tá certo? Na prática, os dois. O som dele é bom. Principalmente quando você lembra do preço. Ele tem um grave presente, o áudio não é estourado, e dá para usar tranquilo no dia a dia. Música, vídeo, até jogo casual. Ele segura bem. Mas aqui entra o primeiro detalhe que pouca gente explica direito. O grave não é tudo isso que alguns vídeos fazem parecer. Não é aquele grave absurdo que vibra o ouvido. É um grave equilibrado, dentro do esperado. E isso não é ruim. O problema é quando a expectativa sobe demais. Muita gente compra achando que vai competir com fone de R$ 200, R$ 300. E aí se decepciona. Mas quando você entende a proposta, ele faz sentido. Inclusive, muita gente fala algo tipo: pelo preço, é surpreendente. E essa frase resume bem. Ele não é incrível. Ele é surpreendente pelo valor. E isso muda tudo. Agora, tem um ponto que quase ninguém comenta. E que faz diferença dependendo de como você usa. O volume. Em ambiente normal, dentro de casa, ele é suficiente. Mas em lugar barulhento, rua, ônibus, academia, já começa a ficar no limite. E algumas pessoas até reclamaram disso. Mas aí entra um detalhe curioso. Em alguns celulares, isso melhora quando você ajusta configurações. Ou seja, nem sempre é culpa do fone. Mas ainda assim, é um ponto que você precisa saber. Agora segura isso. Porque já já eu vou te mostrar o maior problema desse fone. E não tem nada a ver com som. Antes disso, vamos falar da bateria. Porque aqui, ele começa a ganhar muito ponto. A bateria do Gem 2 Pro é um dos pontos que mais surpreende. E aqui não é só promessa de anúncio. Na prática, ele entrega. Cada lado dura ali entre 4 a 5 horas de uso direto. E quando você usa o estojo, dá para chegar perto de 25 até 30 horas no total. E isso, para esse preço, é forte. Tem gente que usa por dias sem precisar carregar. E isso aumenta muito a sensação de custo-benefício. Porque não adianta ter som bom e morrer rápido. Aqui ele equilibra bem. Só que tem um detalhe, que quase ninguém fala nos primeiros dias de uso. Mas começa a aparecer com o tempo. Em alguns casos, um dos lados começa a descarregar mais rápido que o outro. Isso acontece porque um dos fones geralmente trabalha mais como principal. Não é defeito exclusivo dele. É comum em fones dessa faixa. Mas ainda assim, é aquele tipo de coisa que pega muita gente de surpresa depois. E é exatamente esse tipo de detalhe que faz diferença numa review honesta. Agora vamos falar de outra promessa forte. Modo Gamer. Esse aqui é um dos maiores motivos que faz o produto viralizar. Porque a ideia de jogar com fone barato e sem delay chama atenção. Mas na prática, como isso funciona? Ele realmente tem um modo de baixa latência. E sim, ele melhora a sincronização. Principalmente em vídeos. Assistindo YouTube, Netflix. É bem difícil perceber atraso. Agora,
quando você leva isso para jogos mais rápidos, tipo FPS, competitivo, a história muda um pouco. Ainda existe um pequeno delay. Não é gigante, mas também não é inexistente. E isso é importante, porque muita gente compra achando que vai ter resposta perfeita. E não é isso que acontece. Para jogo casual, funciona bem. Para quem joga sério, pode incomodar. E aqui entra aquele ponto clássico: expectativa. Se você entende o que ele entrega, ele faz sentido. Se você espera nível profissional, não é para você. Agora, tem um detalhe aqui que muda completamente a percepção desse fone. E é exatamente o ponto mais polêmico de todos. Porque é algo que aparece no anúncio. Mas na prática, não é bem assim. E se você não souber disso antes, você vai ser enganado. Agora vamos direto pro ponto mais polêmico desse fone. E provavelmente o principal motivo de reclamação. O tal do cancelamento de ruído. Se você viu esse produto sendo vendido, com certeza já viu essa promessa. Redução de ruído. Som imersivo. Experiência sem interferência externa. E aqui que muita gente cria a expectativa errada. Porque vamos ser bem claros agora. Isso aqui não tem cancelamento ativo de ruído. Não é ANC. Não tem tecnologia que anula o som de fora. O que ele faz é algo muito mais simples. Isolamento passivo. Ou seja, a borrachinha do fone encaixa no ouvido e reduz um pouco o som externo. Só isso. E sim, isso ajuda. Mas está muito longe do que a maioria das pessoas imagina quando lê cancelamento de ruído. Você ainda vai ouvir barulho ao redor. Carro passando, gente falando, ambiente. Tudo isso continua presente. E dependendo do volume, você percebe fácil. Agora aqui vem o detalhe interessante. Tem gente que compra já sabendo disso. E acha normal. Mas tem gente que compra acreditando que vai ter aquela sensação de silêncio total. E aí se decepciona. E é exatamente aqui que nasce a maior crítica desse produto. Não porque ele é ruim, mas porque ele é mal interpretado. E isso gera uma quebra de expectativa forte. Agora pensa comigo. Se esse detalhe fosse mais claro desde o começo, a percepção geral do fone seria ainda melhor. Porque no resto, ele até se defende bem. Mas esse ponto sozinho já muda completamente a experiência de quem compra com a expectativa errada. E não para por aí. Tem mais um detalhe que pouca gente comenta, mas que pode impactar diretamente dependendo do seu uso. Principalmente se você usa o fone fora de casa. Sem um cancelamento de ruído real. Você acaba aumentando o volume para compensar o barulho externo. E aí entra outro limite do fone. Porque em volume máximo, ele não é tão forte quanto alguns esperam. Ou seja, um problema puxa o outro. Ambiente barulhento mais sem isolamento real mais volume limitado em alguns casos. Pode gerar uma experiência abaixo do esperado. E é exatamente esse tipo de combinação que faz algumas pessoas falarem: parece bom, mas faltou alguma coisa. Agora segura mais um ponto. Porque apesar disso tudo, tem muita gente elogiando esse fone. E quando você começa a ver o padrão das avaliações, fica bem claro o porquê. E também fica claro para quem ele realmente vale a pena, e para quem não vale. Agora entra uma parte que muita gente ignora, mas que revela a verdade mais rápido do que qualquer ficha técnica. O que as pessoas que compraram estão dizendo. E aqui o padrão é bem interessante. De um lado, tem muita gente satisfeita. Mas do outro, tem críticas que se repetem. E quando você junta tudo, começa a ficar claro onde esse fone acerta e onde ele falha. Vamos começar pelo que mais aparece de positivo. Muita gente fala que o som surpreende pelo preço. Algo como: não esperava muito, mas me surpreendeu. E isso aparece várias vezes. Outro ponto muito elogiado é a bateria. Tem gente dizendo que passa dias usando sem precisar carregar. E isso pesa muito na decisão de compra. Também tem bastante comentário sobre o conforto. Leve, encaixa bem, dá para usar por horas. E o visual gamer? Divide opiniões, mas chama atenção. Agora, quando você vai para as críticas, os mesmos pontos começam a aparecer repetidamente. O primeiro deles, você já sabe. Não tem cancelamento de ruído de verdade. Esse é disparado o mais citado.
Outro ponto que aparece bastante. Tem um pequeno atraso em jogos. Nada absurdo, mas perceptível. E tem também quem fale do volume. Principalmente em ambientes mais barulhentos. Mas agora vem um detalhe que pouca gente presta atenção. E que pode mudar completamente a sua experiência. Algumas pessoas reclamaram, mas não do fone em si. E sim da versão que receberam. Teve gente que comprou e disse algo como: parece que não é original. Não tem modo gamer. O som não é tão bom quanto falam. E isso levanta um alerta importante. Esse produto tem muita variação no mercado. Principalmente em marketplaces. Ou seja, dependendo de onde você compra, pode não ser exatamente o mesmo produto que todo mundo está elogiando. E isso é um risco real. Então não é só sobre o fone ser bom ou ruim. É sobre comprar o produto certo. Agora juntando tudo isso, elogios, críticas, experiência real, fica muito mais fácil entender o posicionamento dele. Ele não é um fone perfeito. Mas também não é uma enganação total. Ele é aquele tipo de produto que agrada muito, quando você entende exatamente o que está levando. E decepciona, quando você espera algo que ele nunca prometeu de verdade. E é aqui que a decisão começa a ficar clara. Porque agora você já sabe onde está pisando. Mas ainda falta organizar isso de forma direta. Sem enrolação. Para você bater o olho e saber exatamente o que esperar. Então vamos direto ao ponto, sem enrolação. Pontos positivos. Som bom pelo preço, nada absurdo, mas acima da média nessa faixa. Grave presente, sem exagero, mas agrada no dia a dia. Bateria forte, segura várias horas e o estojo prolonga bem o uso. Confortável, leve e fácil de usar por bastante tempo. Visual gamer, chama atenção e agrada quem curte esse estilo. Custo-benefício, esse é o principal motivo dele vender tanto. Agora os pontos negativos. Não tem cancelamento de ruído real, esse é o principal. Tem um pequeno atraso em jogos, principalmente os mais rápidos. Volume pode ser limitado em ambientes barulhentos. Qualidade pode variar dependendo de onde você compra. E com o tempo, a bateria pode não se manter igual no início. Agora a pergunta mais importante. Vale a pena? Sim, vale. Mas só se você souber exatamente o que está comprando. Esse fone é para quem quer gastar pouco. E ainda assim ter uma experiência boa no dia a dia. Para ouvir música, ver vídeo, usar no básico. Ele entrega. Agora, se você está esperando cancelamento de ruído de verdade, zero atraso em jogo competitivo, qualidade de fone caro, então não é esse aqui. E é exatamente por isso que ele divide tanta opinião. Quem compra com a expectativa certa, gosta. Quem compra achando que é nível premium, se decepciona. No final, ele não é perfeito. Mas também não é golpe. É só um fone barato, que entrega bem dentro do que custa. E isso, hoje em dia, já é mais raro do que parece. Se você quer continuar vendo reviews assim, diretos e sem enrolação, se inscreve. Porque aqui a ideia é simples. Te mostrar a verdade, antes de você gastar seu dinheiro. E no próximo vídeo, tem outro produto viral que parece incrível. Mas pode esconder coisas que ninguém te conta.